Oi. Agora sim, estava te ouvindo. Tá me ouvindo? O áudio tá bom para você aí? Tá ótimo, tá muito bom. Você me Ah, ouve bem também? sim, tô te ouvindo bem também. Muito bem. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho do grupo de Podemos. apoio, né? Apresentar, eu vou Sim. me apresentar também, você se apresenta, né? Eu me chamo Fernanda Lanziotti, eu sou nutricionista já há quase 10 anos. Agora em fevereiro eu faço 10 anos de formada, né? E desde que eu me formei, eu trabalho com pacientes com câncer, né? Dentro de instituições como a gente trabalha aqui em Congonhas. Então, vou falar um pouquinho da GEAPAC para vocês, que é o Grupo de Apoio a Pacientes com Câncer Bom Jesus. É uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. A GEAPAC é uma instituição que vive de doação. Nós temos muitos doadores aqui em Congonhas e eu quero agradecer muito a vocês, porque é muito importante para esses pacientes. Nós já estamos há quase 2 anos, aliás, quase não, a GEAPAC já está há 2 anos aqui em setembro, fizeram 2 anos que a GEAPAC está aqui em Congonhas. E é muito importante porque muitas pessoas não conhecem e muitos doadores, eles doam, mas não sabem, às vezes, né, para onde está doando, que é aqui para dentro da cidade mesmo. Então, nós atendemos pacientes aqui de Congonhas e da região, né? Pacientes que muitas vezes não têm condições. É importante eu frisar também que Congonhas não tem o tratamento de câncer e muitas pessoas confundem porque é grupo de apoio a pacientes com câncer Bom Jesus. Bom Jesus é por causa da cidade, tá, gente? Não tem nada a ver com o hospital, viu? Eu, Então nós não temos. eu achei, né? Você também achou? Mas muitas pessoas nos questionam, né? Mas aqui em Congonhas não tem. Então é um tratamento, um cuidado para o paciente coadjuvante, né? A gente oferece para esses pacientes cestas básicas. Os pacientes que estão cadastrados, eles recebem a cesta básica todos os meses, não é só de vez em quando. Medicamento quando necessário, suplemento alimentar, o atendimento psicológico e nutricional. E eu te chamei aqui para falar um pouquinho, justamente por causa do Setembro Amarelo e da Sim. importância, né, desse cuidado multidisciplinar, do cuidado mental do paciente psicológico, porque aí eu vou falar um pouquinho da minha parte. O paciente, quando ele está em tratamento, né, o tratamento oncológico, seja radioterapia, seja cirurgia, seja quimioterapia, ele tem alterações, por exemplo, no paladar, diarreia, constipação, também pode ter náuseas, vamos dizer que afeta diretamente a qualidade de vida do paciente. Fora os riscos de desnutrição, carência de nutrientes, cirurgias. Então, tudo isso afeta muito. Então, um outro momento eu vou ouvir falar mais da parte nutricional do paciente, mas como nós estamos no Setembro Amarelo, eu chamei o Eduardo aqui para falar um pouquinho sobre a importância do cuidado mental. Porque eu gosto muito, Eduardo, de trabalhar ao lado de psicólogos, porque a nutrição e a psicologia, elas estão lado a lado, né? É muito importante a gente ter esse cuidado aí com o paciente, porque vai afetar. Se ele não está conseguindo se alimentar, mudou tão drasticamente a vida dele, ele vai precisar desse Sim. cuidado psicológico, né? Então, eu vou deixar você se apresentar, você falar um pouquinho da importância. Então, eu agradeço, né, esse convite. Belo convite, né? Sempre é bom a gente ter esses espaços para a gente conversar, para trocar ideias. Eu sou o Eduardo, eu sou psicólogo, psicólogo clínico, atendo aqui em Congonhas também, e sou pedagogo, trabalho também como professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus, então a gente está bem assim, anda para todo lado, né? Ouvindo, partilhando a vida, e principalmente isso que você disse, a questão da saúde mental, né? No Brasil, a gente agora tem cada mês uma cor, né? E chamando atenção para um cuidado, mas hoje nós temos falado muito que saúde mental a gente precisa cuidar o ano inteiro.
Com certeza. Todo dia é dia de cuidar da saúde mental. Porque cuidar da saúde mental é cuidar da pessoa. Cuidar da saúde mental é cuidar do sujeito. E das surpresas que a vida pode vir nos oferecer. Né? Quando a gente fala especificamente do paciente oncológico, não é só ele que se torna o paciente, né? Não, Não é só ele. É não, a família que está ali com perto, certeza. é a equipe de saúde, até a vizinhança, né? Que às vezes estava Sim. acostumado, por exemplo, a ver aquela pessoa todo dia ali na porta, e não Uhum. levar o lixo, e às vezes não está fazendo isso mais. Então, quer dizer, quando a gente se preocupa com a saúde mental de uma forma integral, né? Porque não é só cuidar de uma parte. Sim, O nosso trabalho é esse, é oferecer esse suporte e o cuidado de forma integral. Porque a vida ela é integrativa, né? A vida ela é integrativa. Então, assim, vamos tentar conversar nesse sentido, né? Tentando ver como que é bom viver, que a vida sempre, como diz uma amiga psicóloga, se tem vida, tem jeito, com certeza. né? Se tem vida, tem jeito. Então, assim, saber entender cada fase que nós estamos vivendo, seja no momento de doença, seja no momento de limitação, a gente consegue sim viver com qualidade em qualquer circunstância que a vida nos ofereça, desde que nossa saúde mental esteja equilibrada, esteja bem, saudável. É fundamental a gente ter esse equilíbrio, difícil de alcançá-lo, né? Difícil. Difícil de alcançá-lo e muitas das vezes nós não conseguimos sozinhos. Então, por isso que o apoio psicológico, o apoio da equipe multidisciplinar, no caso do apoio psicológico também, eu vejo muito isso nessa prática clínica, né? Que a família também adoece. Né? A família Sim, também, principalmente aquele cuidador mais próximo, ele fica sobrecarregado, ele tem as dúvidas, ele tem os medos, e às vezes nós não conseguimos nem saber o que falar para aquela pessoa, né? E é, precisamos de orientação. Então não é só o paciente oncológico que precisa, mas a família inteira. Isso eu acho muito interessante e fica muito mais fácil de se dar uma qualidade, se alcançar uma qualidade de vida tanto para o paciente quanto para esse cuidador mais próximo. Porque, como você falou, às vezes envolve todo um grupo, né? A família, os vizinhos, os parentes, às vezes aquele parente que você achava que nem se preocupava tanto com você vai se tornar mais próximo, né? Tem aquele carinho, aquele verdade. cuidado. E é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, ainda mais em tempos de pandemia, que está todo mundo estressado, todo mundo ansioso, nervoso, a ansiedade virou o mal do século. É isso mesmo. E eu achei legal quando você fala assim, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? É não saber o que falar. E às vezes eu falo para as pessoas, quando a gente não sabe o que falar, a gente silencia. Sim, Mas você disse outra palavra importante. A ansiedade nossa nos coloca, né, nesse lugar de ter que responder sempre, de ter que agradar, que tem que contar. A gente condiciona a ajuda ao fazer. E às vezes a ajuda é só no estar. Né? Só o verdade. outro saber que você está ali ao lado, que você está ali à disposição, já é um modo de ajudar. Mas por isso que a gente precisa pensar nessa saúde integrativa. Porque quando a gente fala da questão da doença em si, da doença física, a doença do outro bate muito na gente. Ou porque a gente não sabe o que fazer com o adoecimento do outro, ou porque às vezes a gente não sabe como seria se fosse com a gente. Então, o tempo Sim, todo você fica nessa questão, ou ele ou eu. Então, assim, quando a gente aprende a silenciar diante daquilo que nos incomoda, para acolher e, de fato, sentir, a gente consegue retribuir ao outro de uma forma mais saudável, mais tranquila. Né? A sim. gente não precisa ter todas as respostas, não. Não, Né? não precisamos. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes só de estar presente e ouvir
Porque a nossa vida é muito complexa, né? Às vezes a gente só quer reclamar mesmo, e às vezes a dor é grande, e às vezes a gente precisa não de uma opinião, mas de um ouvido. Sim, Né? Não de uma opinião, mas de um perfeito. ouvido. Eu quero falar que tá doendo, que eu tô com dor, que hoje tá muito ruim, que eu tô triste, que eu tô sofrendo. Então eu não quero falar assim, ouvir, levanta da cama, sai daí. Eu não quero ouvir, eu só quero reclamar. Então, muitas das vezes, quando nós chegamos para um paciente oncológico, né, os familiares, é muito importante que a gente tenha essa escuta e esse silêncio que você mencionou. Só escuta e concorda, mesmo não concordando. É no tempo do outro, né? A Sim, gente ir dando conta. Eu gosto muito do exemplo de quando a gente precisa atravessar um cego, fazer um cego atravessar a rua, né? Às vezes a gente de fato quer ajudar, mas não é toda ajuda que ajuda. Então, às sim, vezes, na nossa na vontade de ajudar, você já pega o braço dele. Não, como que você ajuda um cego atravessando a rua? Pergunte para ele, como que eu posso te ajudar? Ele vai te ensinar, sim, certo? Ele vai te pedir, ó, coloca a mão no meu ombro aqui, eu coloco a mão no seu ombro e nós vamos, né? Então, assim, quando a gente quer oferecer ajuda, não é a ajuda que me conforta, é a ajuda que vai confortar o outro. Isso sim, que você disse agora, né? Às vezes a gente é, o paciente às vezes está sentindo dor, mas ele não quer falar da dor, porque a gente não dá conta de ouvir da dor. E tem dia que ele vai estar mais feliz, tem dia que ele vai estar mais triste, tem dia que ele vai dar mais conta, tem dia que ele vai dar menos conta, né? Então, assim, a nossa paciência, né? Se tornar paciente junto com o paciente nos ajuda a fazer esse paciente a caminhar de uma forma mais adequada para esse processo que ele está passando. E com sim, certeza a dor do outro vai mexer com as minhas dores também, né? claro. Às vezes eu estou cuidando de um paciente, por exemplo, que está com câncer de mama, e eu não tenho problema com câncer de mama, mas eu posso ter outras dores que eu não dei conta de resolver ainda. Então a dor do outro vai mexer com a minha dor também. Então Sim, eu preciso sentir essa dor, eu preciso sentir esse incômodo. Para quê? Para quando eu estiver diante do outro, que eu esteja inteiro, né? Esteja inteiro para o outro, esteja realmente confluindo com esse outro. Porque senão vira só ajuda técnica, né? sim. Quer uma água? Toma água. Quer Uhum. um. Eu vou ficar falando coisa de comer, não, né? Porque eu tô com a nutricionista aqui, né? Não, fica à Mas. vontade. Então eu vou ficar na água. Quer um suco? Né? Mas, às vezes, no momento que aquela pessoa está tomando aquela água, aquele suco, você dá aquela suspirada perto da pessoa, sabe? Fazer o afeto acontecer. E aí, essa água tá boa? Uhum. Essa água tá fresquinha? Às vezes disso nasce uma conversa. A gente não precisa focar só na doença, porque a Sim, doença é só uma parte da vida da pessoa, não é a vida da pessoa em si, exatamente. né? E ainda existe, né? O câncer é uma doença ainda muito estigmatizada. Existe uma crença de que quem está com câncer está com uma sentença de morte. E ainda tem pessoas que não falam nem a palavra, né? Câncer. É, Tem um pouco desse receio. Então, acho que quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais fácil fica, mais leveza, porque eu conheço pessoas que superaram, que passaram, né? Infelizmente outras não, mas isso aí é com todos, né? Com tudo na vida. Como aconteceu com o Covid agora, isso. com problemas cardíacos. Então, a gente tem que tirar um pouco também desse estigma da doença, até para o próprio paciente, né? Porque o que eu ouço de relatos, Eduardo, é o seguinte, que quando você recebe o diagnóstico da doença, é como se o chão tivesse, né, se aberto, ele feito um buraco e você não sabe o que fazer. E não só para o paciente, mas para a família também, né? Então, eu acho muito Perfeitamente. importante ter essas fases e o próprio paciente saber se acolher.
Porque esse tempo que o paciente e a família precisam ter é para, primeiro, verificar todas as fantasias que eles têm a respeito daquele diagnóstico, né? Então, por exemplo, você fala de um diagnóstico de câncer. A gente, às vezes, fica com a memória do câncer de 20 anos atrás, Sim, né? Essa sentença de morte, ela era de 20 anos atrás. Então, mas a pessoa, nesse momento, ela precisa viver isso, ela precisa viver esse medo, ela precisa viver essa angústia, mas a gente precisa ajudar que ela dê o passo seguinte. Ah, não, então vamos lá. Tem tratamento? Qual que é o tratamento possível? Como que eu posso me empenhar neste tratamento? Mas uma coisa seja dita. As pessoas que cuidam da saúde mental vão lidar com essa reorganização da vida de uma forma mais saudável. Vamos pensar um exemplo aqui. Uma pessoa que pratica esporte, faz caminhada, vai à academia e etc. Amanhã ela vai e quebra a perna. Provavelmente a recuperação dela vai ser muito mais rápida do que uma pessoa sedentária. sim, Isso é uma coisa natural. Por quê? Porque ela prepara o corpo dela, ela cuida do corpo dela. E a saúde mental é a mesma coisa. Quando eu olho para o bem da vida, quando eu dou conta do que me incomoda, quando eu consigo expressar, quando chega uma notícia que para mim às vezes vai ser difícil de acolher, eu vai ser difícil, mas eu ainda vou acolher com mais facilidade. É muito comum, às vezes, o paciente que recebe o diagnóstico ser o mais saudável da casa. sim, É o que acalma todo mundo, verdade. Já vi né? casos assim. Aham. Mas isso é o quê? Às vezes é porque ele está com a saúde mental no lugar, né? Ele Sim, está bem com ele. Então ele vai dar conta disso, né? Então, assim, e muitas vezes, por exemplo, até a gente aprender a saber fazer a visita. Às vezes a gente assusta quando a pessoa está bem. Não, vim te visitar, eu pensei que você estava morrendo, eu pensei que você é estava mal. verdade. Não, tem que dar conta disso, né? Então, quer dizer, a doença, claro, tem doenças que são mais limitantes e etc., mas independente da doença, é um estágio da vida, Sim, né? Uma pessoa pode ser um câncer, outra pessoa pode ser uma amputação, outra pessoa pode ser uma dor de cabeça, mas sim. é saber lidar com isso, viver essa experiência, acolher essa experiência para que ela seja mais tranquila a travessia. É fazer amizade com aquilo que nos causa dor. Porque já que eu estou sentindo, então vem cá, vem, seja minha amiga. Porque os amigos não se Perfeito, maltratam, perfeito. sabe? Então vamos viver isso com amizade, com docilidade, com leveza. É fácil todo dia? Não. Tem dia que dói mais, tem dia que vai incomodar mais. Mas se em outros dias eu dei conta de viver bem, provavelmente o meu processo de retornar para esse lugar vai acontecer. Eu sei que tem um lugar para viver isso de forma adequada. Isso que é importante. Muito bom mesmo, porque é fundamental ter esse equilíbrio, igual você disse, não é tão fácil, até para eu lidar com as outras questões. Quando eu percebo, né, nós percebemos dentro da prática clínica, que quando o paciente ele está bem, está equilibrado, a imunidade fica melhor, a alimentação fica melhor, a cicatrização é melhor. Então é como você fez essa analogia aí da perna quebrada. Realmente a recuperação ela vai ser não menos dolorida, mas talvez menos dolorida, talvez mais rápida, né? Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio e prestar atenção e procurar ajuda. Nunca ficar sentindo tanto o paciente quanto o cuidador mais próximo. Eu ouvi isso, nem foi de paciente, nem de um médico oncológico, mas foi de uma geriatra, que ela disse, olha, se cuida, tá? Porque senão você vai e ela fica, né? Ou seja, a pessoa idosa que está ali necessitando de todos os cuidados, fica e a pessoa que está cuidando adoece, não dá conta e vai antes do idoso, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado com a pessoa que está ali do lado também.
Então, procurem ajuda, né? Dentro da GEAPAC, a gente oferece esse apoio, tanto nutricional, porque o que acontece muito também? Nos hospitais, centros de referência, normalmente em BH, São João del Rei e Barbacena, né, que nós temos os tratamentos oncológicos. Infelizmente, Congonhas e Lafayette ainda não tem, mas é um transtorno muito grande para o paciente, né? Mas a gente percebe que esses pacientes, eles ficam muito estressados, muito nervosos e às vezes não sabem o que fazer, né? E dentro da GEAPAC, a gente consegue oferecer a instrução. Normalmente ele já vem até com suplementação, com tudo que é para fazer. Mas lá a explicação é muito boa. O profissional explica, o nutricionista explica, o psicólogo explica, o médico explica. Chega aqui todo mundo, gente, eu não lembro de nada. Coloca o pé para fora do hospital e a pessoa esquece. Então nós estamos aqui nessa retaguarda, né, para dar esse apoio. Esqueceu, gente, procura ajuda, não fica sem saber o que fazer, não, né? Porque às vezes você recebe muito paciente que está em uso de sonda, por exemplo, Eduardo, o pessoal explica, né? Os médicos, os enfermeiros explicam para a família como deve ser feito, põe o pé para fora do hospital, esquece tudo. Porque é muita informação, é o medo, a ansiedade, é tudo misturado, né? Então a gente sempre dá essas orientações. Mesmo que não seja um paciente que precise de cesta básica, de medicamento, mas se vocês precisarem dessas orientações, o grupo de apoio a pacientes com câncer, a GEAPAC, vai estar ali para poder orientar, é só procurar a gente, né? E é tão bom saber que tem um grupo de apoio, né? Porque é como o nome já fala, é um grupo de apoio, Sim. É um grupo de suporte. E é tão bom a gente saber que a gente não precisa atravessar isso sozinho. Verdade. Né? E pedir ajuda é muito importante. Às vezes a família quer dar conta de tudo. Não, mas às vezes precisa dessa orientação e precisa do acompanhamento psicológico também, né, Eduardo? Com certeza. Todo mundo que vive essa situação vive um estresse muito grande. Porque a questão do cuidado, também entender o prognóstico, né? Sim. Porque se a gente pegar a vida de uma forma natural, nós sabemos que nós somos seres finitos, que nós vamos morrer um dia. A única certeza que temos. É a única certeza. Uma vez eu ouvi numa aula a professora falando, né? O preço inalienável da vida é a morte. Olha que coisa, né? Não tem jeito. Mas como que eu vou passar pela vida, que é o importante? E aí que a gente precisa pensar uma coisa. A doença não abrevia a vida. Você vai viver o tempo que você tem que viver. Mas a gente cria aquela fantasia assim, se eu doente, vou viver menos tempo, não vou viver o que eu precisava viver. Não, você vai viver sim o seu tempo. Porque se fosse assim, as pessoas não morriam de repente, por exemplo. Sim. Todo mundo iria precisar ter uma doença para morrer. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, que a doença não é uma sentença ou não é um preditor para a morte. O preditor para a morte, olha que interessante, é a própria vida. A doença não tem nada a ver com a morte, não. Porque, da mesma forma que a doença, para a doença, precisa de cuidado, a vida também precisa, gente. Sim. Eu aqui, entre aspas, estou saudável, mas será que meus exames estão em dia? Minha ida lá na nutricionista está em dia? A minha alimentação está adequada? O que eu estou fazendo nesse momento para que a minha vida seja uma vida adequada? Eu só não estou acamado, mas pode ser que uma pessoa acamada esteja tendo uma vida de qualidade muito maior que a minha. Sim. Se você pensar que hoje, se a gente pegar principalmente adolescentes jovens e adultos jovens, se um dia tem 24 horas, eles gastam 20 horas usando aparelhos eletrônicos, que qualidade de vida que é essa? Talvez ele não tenha um câncer,
mas ele tem um câncer no corpo, mas ele está com um câncer existencial. Que ele precisa o tempo todo ficar se distraindo do viver ali, ó, na telinha do celular. Não sabe nem viver o tédio mais, né? Não sabe. Não sabe viver o tédio, não sabe viver o não sabe viver o ócio. Sim. O tempo todo ele tem que estar ocupado. Entende? Então, assim, vamos pensar nisso. É a vida que prediz a morte. A doença não. A doença vai nos ensinar que, nesse tempo, nós precisamos de mais ou de outros cuidados. Por isso que a gente pode continuar tendo uma vida de qualidade. E por isso que o trabalho de vocês ele é importante, por causa desse grupo de apoio, né? Tipo assim, vamos lá, vamos dar conta. Dá para caminhar um dia de cada vez, não precisa ser o mês inteiro, não. Vamos no que eu dou conta nesse momento. E como você está alertando, quem precisa de ajuda, procure, gente. Não fica querendo ser o Superman, não. Eu estou vindo de uma palestra agora, eu fui na CIPAT, da Empresa Sem Fronteiras, eu falei para eles lá assim, até o Superman tinha um ponto fraco. Sim. Até o Superman tem medo da criptonita. Eu que não vou ter meu ponto fraco, só que a inteligência está aí. Saber reconhecer qual é o ponto fraco. Aí eu vou saber pedir ajuda. Sim. Aí eu vou saber contar com um grupo de apoio. Mas quando eu vivo só a experiência do super, aí eu não peço. Aí eu vou querer carregar peso demais, sendo que eu poderia estar vivendo a vida com mais leveza. Né? Sim. Isso, eu acho que é importantíssimo você tá tocando nesse ponto, porque as mulheres, principalmente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, puxar sardinha para o nosso lado, mas nós somos múltiplas, né? E somos muito cobradas perante a sociedade, perante todos. Porque nós temos que ser mães, ser bonitas, ser dona de casa, ser profissional de sucesso, ser tudo. Ontem eu fiz até uma live, né, em outro projeto meu, e eu falei justamente disso. Como que nós precisamos nos acolher, nos aceitar, e às vezes tá tudo bem se você quiser ser só dona de casa, às vezes tá tudo bem se você quiser ficar deitada, se você não quiser ter filho, tá tudo bem. Agora, quando uma mulher que é chefe de família, vamos colocar assim, recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, você não precisa dar conta de tudo, você precisa pedir ajuda, porque você quer ser a heroína, né? No caso, aí o Superman, e a gente não dá conta, então a gente precisa realmente pedir ajuda para que a gente possa dar conta. Quando a gente caminha de mão dada, quando a gente pede ajuda, nossa, melhora demais a nossa qualidade de vida, a gente vai ter tempo, pelo menos, de respirar e de saber lidar melhor com a situação. E a gente vê muito isso, né? Os casos de câncer de mama, os casos de câncer ginecológicos que afetam muito as mulheres. Quem sabe a gente pode fazer outra live aí, melhor no Outubro Rosa, Novembro Azul chegando, né? Olha! Então a gente pode combinar direitinho. Mas assim, é muito importante que as mulheres, principalmente, peçam ajuda, peçam acolhimento. Os homens já é um pouco o contrário, né? Eles já querem ser fortes, segurar tudo para eles também. Não preciso de ajuda, não vou contar com ninguém. Homem tem até mais dificuldade de ir ao médico, né? Nesse Com ponto certeza. aí é complicado. Então, gente, se está sentindo alguma coisa diferente, que seja no seu corpo, eu falo muito sempre para a gente estar atento ao nosso corpo, para a gente olhar mesmo, olhar se tem pinta, olhar se tem mancha, olhar dentro da boca no espelho, conhecer o nosso corpo, né? Para poder a gente poder saber quando tiver alguma coisa diferente, poder pedir ajuda. A mesma coisa acontece com a nossa saúde mental. Você tá ali triste um dia, ok, 2, 3, começou a chorar, né? Não quer fazer, pede ajuda antes que piore. Peça ajuda. É verdade. É isso que você está alertando, né? Observar o corpo. Eu falo muito isso, principalmente para as mulheres também, né? Porque às vezes, embora a mulher gaste mais tempo com o espelho, mas às vezes é um olhar muito instrumental, né? É para se maquiar. Não, às vezes a gente precisa se encarar.
Sim. Eu falo muito com as pessoas que fazem acompanhamento psicológico comigo, assim, você tem um espelho na sua casa? Tem. Se tiver um de corpo inteiro, melhor ainda. Se encare. Porque, olha só, o tempo todo a gente está se maquiando, a gente está se preparando para ser visto pelos outros. E poucas vezes a gente dá conta de encarar nós mesmos. E aí acontece isso que você disse no finalzinho. Eu começo a olhar para mim, para ver meu corpo, para ver, né? Eu estou aqui na esperança de ter um cabelo, ainda para ser um grisalho, mas acho que não vai rolar, sabe? Mas aí que está a questão. Quando eu olho no espelho e percebo que o meu grisalho não vai rolar, eu aprendo a lidar com uma frustraçãozinha. Queria tanto ser um moreno, grisalho, olha que lindo. Uhum. Mas não vai ser. Entende? Então, quer dizer, a partir daquilo que eu olho do meu corpo, do meu físico, eu começo a entender o que está por dentro de mim também. Não sei se você já fez essa experiência, ou as pessoas que estão nos ouvindo, mais fácil. Se encare no espelho, mas tenta não desviar o olhar. Fica olhando para você mesmo, lá na balinha do seu olho. A gente se sente incomodado, E a gente se como? sente denunciado, né? Você pode ver uma coisa, quando você olha para uma outra pessoa, na hora que você começa a olhar bem nos olhos dela, quem que você vê? Você vê a si próprio. E aí a gente desvia o olhar, a gente conversa olhando para um lado, olhando para o outro. Agora você já reparou? Você pode encarar um animal que você não vai desviar o olhar. Porque o olhar do animal, eu tenho aqui na minha casa cachorro, eu tenho gato, o olhar dele é um olhar externo, não é um olhar que conflui com o seu olhar. Sim. E às vezes o que falta muito é isso. E aproveitar a própria doença como essa possibilidade de olhar. Quando você estiver sentindo dor, olhe para essa dor. Porque às vezes você está vivendo essa dor com muita energia, sendo que ela, se você a compreendesse e enxergasse, ela não iria ocupar tanta energia do seu dia. Você talvez não ficaria deitado o dia inteiro. Você não deixaria de fazer tantas coisas. Porque aí a gente vai entrando num processo de entrega, de prostração Sim. e acomodação. Você para de comer coisas, você para de beber, você para de assistir, você para de ler. Daqui a pouco você para de viver. Mas não foi a doença que te colocou nesse lugar. Foi a forma como você encarou essa doença. A forma como você está vivendo a experiência dessa doença. E você pode buscar ajuda qualificada também, né? Sair desse processo. É. Eu acho importante, muito importante você falar nesse ponto aí, a ajuda qualificada, né? Porque, às vezes, o que você disse, a dor do outro vai refletir a minha dor também, vai, né, trazer aquilo para mim. Então, às vezes, você procurar ajuda profissional vai trazer um maior conforto, uma maior clareza e uma melhor experiência daquilo que você está vivendo e vai melhorar realmente a sua qualidade de vida. Porque muitas pessoas tentam realmente ajudar, mas às vezes elas atrapalham a questão da visita, da fala, do que o outro vai falar. Às vezes esse ponto aí fala assim, nossa, você está com câncer, nossa, eu achei que você estava horrível, achei que você estava né, morrendo. E isso incomoda, fala assim, poxa, às vezes você está querendo ajudar, mas não ajuda, atrapalha. Então, até para o próprio paciente saber lidar com essas falas, né, com essa escuta aí do que vem do outro, é importante ter um apoio qualificado profissional. É importante ter, né? É Isso é super verdade. importante para você até saber lidar com o que o outro vai falar, com os olhares, porque nós vemos muito isso. Às vezes a mulher está usando ou um turbante, ou uma touca, ou uma peruca, tem aquele olhar diferenciado. Não que seja preconceituoso, tem também o preconceito, mas não que seja preconceituoso, que seja, né, a pessoa fica com medo, não sabe o que dizer. Isso incomoda quem está passando pelo tratamento de câncer, incomoda muito. É, Então, você ter aí essa ajuda aprender, profissional, pode aprender a falar. lidar com a inadequação, né? E olha Sim, que interessante, nós estamos aqui falando da questão de doença, mas, por exemplo,
As pessoas que se propõem a passar por processos estéticos, a cirurgia bariátrica, por exemplo. Eu falo isso com as pessoas. Você está preparada para o espanto dos outros? Porque a pessoa, quando você vai fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo, não estão falando de... quando é mais por estética, não estão falando de doença. Sim. Uhum. Ela está indo porque ela quer, porque ela acha que vai ser importante, porque ela vai ficar mais bonita, aquela coisa toda. Só que, imagina uma pessoa que eu não vejo há 6 meses. Ela foi lá e fez uma cirurgia bariátrica. Eu vejo essa pessoa 6, 7 meses depois. Não é assim? É. Num milésimo de segundo, eu vou pensar assim, falo, não falo, mas seu corpo já falou. Já falou. Né? O seu olhar já disse tudo. Mas, na verdade, quem tem que se preparar para recepcionar esse olhar é quem fez a cirurgia. É a mesma coisa que eu digo para os pacientes enlutados. Olha, quem está enlutado é você. E aí, às vezes, a outra pessoa chega para o enlutado e fala assim, oh, bom dia. Aí a pessoa assim, bom dia só se for para ela, porque para mim não é. Sim. Né? Então, mas quer dizer, quem está vivendo a experiência do luto é aquela pessoa. Muitas vezes o outro nem sabe que a pessoa está enlutada. A questão do adoecimento é a mesma coisa. Né? Eu chego diante de uma pessoa que às vezes ou emagreceu, ou engordou, ou teve alguma alteração da fisionomia, mas é ela que está nesse lugar. Então, quer dizer, a gente precisa realmente ajudar essa pessoa, porque não dá para a gente preparar quem vai estar diante. É. Porque quem vai estar diante é assim, talvez na terceira, quarta vez que ela vai conseguir enxergar a pessoa, não a doença que a pessoa está trazendo. Sim. Né? E isso é importante. Então, assim, aí nessa hora, o paciente precisa aprender a ter paciência também. Ter paciência com o susto do outro, com a inadequação do outro. Aquela fala, assim, truncada, né? Então, assim, não sabe se pergunta se está bem, se está mal, como é que está. Mas também, por outro lado, aí que está o segredo. Quem vai visitar precisa entender que ela está indo visitar uma pessoa, não a doença que aquela Não, a pessoa tem. doença. Sim. Entende? Por exemplo, eu vou visitar um amigo. Então, eu estou indo encontrar com a amizade, com o vínculo que eu tenho com aquela pessoa. Não com a doença que ela tem naquele momento. Mas esse ajustamento, ele é empático. Ele é de quem está vivendo a doença, mas de quem também vai ter que visitar, quem vai ter que lidar com o adoecido. É um aprendizado. Isso aí a gente dá a mão para o outro e tenta atravessar esse caminho junto. Isso mesmo. É super importante a gente ter esse cuidado, né? E eu acho importante para a gente aprender a lidar. Porque como você deu o exemplo aí da bariátrica, às vezes eu vou olhar e inconscientemente eu já me revelei com o meu corpo. Nem perguntei nada, mas o espanto já está ali. Realmente acontece, e às vezes a gente foca muito só numa doença, mas eu tô levando para mim, tá? Tô levando para mim pra gente não se espantar tanto com o outro, né? O Eduardo, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a sua participação, tá? Aqui com a gente, conosco aqui da GEAPAC. Eu faço parte desse quadro. Quero que passe logo essa pandemia para que a gente possa ter outros projetos. Quem sabe você possa participar. Né? Quero agradecer muito, porque a gente tem um projeto de fazer um grupo, um encontro mesmo, né? Mas não para ficar focado na doença, não, para ficar focado nas alegrias da vida, né? Então a gente tem alguns projetos aí, mas infelizmente a gente tem que esperar a pandemia passar. Quero agradecer a todos, né, que passaram por aqui. Vou deixar a live gravada, tá? Eu acho importante, o assunto é muito importante. Não se finda aqui. Isso. Né? Quero muito agradecer a Cida, sua esposa, porque ela fez pra gente lá uma campanha de arrecadação de cabelo, né? Foi muito generosa conosco, se prontificou e tá sempre ali. Muito obrigada, me passou o seu contato, tá? Então, acho muito importante a gente ter essa união,
de profissionais, certo? E para trazer mais qualidade de vida para a nossa cidade mesmo e para a região, né, Eduardo? É importante Isso que as mesmo, muito pessoas importante. saibam onde elas estão e saibam que tem, sim, um apoio, um lugar. Todos os atendimentos da GEAPAC, gente, são gratuitos, tá? Então, se você quiser chegar lá, pedir alguma coisa, quiser participar também, tiver algum trabalho social, queira fazer qualquer tipo de doação, nós estamos lá, tá? Para receber vocês. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração. Obrigado Eu pela sua também participação. agradeço. Que bom. Fiquei feliz também. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? E Sim, a gente falando mais vezes sobre esses temas que parecem ser difíceis, a gente vai compreendendo esses temas como vida. com É certeza. simplesmente vida, né? Como a Vida. gente disse, estar alegre, feliz, triste, com medo, saudável, adoecido, são só presentes que a vida nos oferece. Como que a gente vai acolher é o que a saúde mental pode nos ajudar, né? E é o Sim, que eu sempre falo, né, com a Rose, minha amiga que é psicóloga, né? O que é para você, você acolhe. O que não é, você deixa ir. Então, na é. vida a gente precisa fazer esse movimento. Muitas coisas nos visitam, então elas precisam ficar em nós. A gente precisa sentir, dar sentido e ressignificar. Aí elas vão embora. Aí elas cumpriram o papel. Mas enquanto elas não cumprem esse papel, elas vão ficar dentro da gente. Vão ficar dentro da gente, né? Isso seja para alegrias e tristezas. Tudo em nós que venha, sinta, ressignifique e deixe ir. Que aí a vida fica mais leve, a vida fica mais possível. E em breve a gente conversa mais, vamos Vamos sim sim. participar mais do projeto, isso é muito bacana, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, tá? Tá joia. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Depois eu vou reeditar também, vou colocar no meu canal lá no YouTube, tá? Tá. Aí tem Reeditar eu mais. não sei muito não, vai ficar aqui desse Ah, aí, jeitinho, aí eu gasto um tempo aqui. tá? Mas Tá coloca joia. assim, foi um prazer. Muito obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau. Paz Tchauzinho. e bem pra todos.